Amém. Mais um Culto House, estou muito feliz de estar aqui. É sempre um prazer, uma honra estar trazendo a palavra aqui no altar. Eu tinha preparado uma mensagem. Na verdade, eu estava trazendo uma sequência de mensagens sobre o livro de Daniel. Ô Raul, se puder abaixar um pouco meu microfone, tá um pouco alto, por favor. Eu estava trazendo uma série de mensagens sobre o livro de Daniel, só que entre ontem e hoje, eu fiquei muito incomodado com algumas situações que eu estava vendo, e eu tinha essa mensagem pronta há um tempo atrás, e ela mesma me incomodou, essa própria mensagem me incomodou, e eu confesso que eu fiquei muito ansioso em trazer ela, e eu falei, eu vou trazer ela nesse sábado. Depois eu continuo com a série aí do livro de Daniel, porque ela foi muito importante nesse momento para mim. Eu creio que vai ser muito importante para você. Amém? Bom, a mensagem que eu quero trazer hoje é para explicar um pouco do porquê nós ainda não conseguimos expressar de fato a glória de Deus. Veja só, um Deus que nós chamamos de soberano, um Deus que nós chamamos de dono do universo, e nós não conseguimos dar a Ele tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que está dentro de nós, nós não conseguimos oferecer a Ele, nós não conseguimos nos prostrar, nós não conseguimos tirar isso para fora, isso que nós já sabemos. E por muitas vezes eu penso na vida dos nossos antepassados, até da própria igreja, lá atrás, que eram pessoas que viveram bem antes de nós, e elas tinham uma noção sobre uma providência que envolvia tudo, o mundo todo, o universo, uma providência de um Deus que envolvia todas as coisas. As pessoas na época, elas falavam sobre uma providência boa e sobre uma providência ruim, uma providência irada de Deus. Mas havia um senso comum de que Deus estava envolvido em todas as coisas, diretamente na vida diária das pessoas, em tudo que elas faziam. E a situação é muito diferente nos dias de hoje, principalmente para nós jovens. Tem uma história muito engraçada que mostra a mentalidade da nossa geração a respeito de Deus e o seu envolvimento com o mundo. Essa é a história de um alpinista que estava escalando um monte e em certo momento ele escorrega e fica segurado em um galho para não cair. Ele olha para baixo e vê centenas de metros abaixo dele, pronto para a sua morte. E nesse momento, ele começa a olhar para o céu e gritar: tem alguém aí em cima que pode me ajudar? E ele ouviu uma resposta de uma voz dizendo: sim, eu estou aqui em cima, pode soltar o galho e confie em mim. Então ele olha para o céu, olha para baixo de novo, olha para o céu mais um pouco, olha para baixo e fala: tem mais alguém aí que pode me ajudar? Porque ele não confiou naquele que estava falando. Eu gosto muito dessa história porque ela mostra muito bem a mentalidade da nossa geração hoje. Primeiro ele vai perguntar se há alguém lá em cima. E a maior parte das pessoas, antigamente, os nossos antepassados lá para o século 17, até mesmo pouco tempo atrás, eles admitiam que sim, tem alguém lá em cima. Existe alguém lá em cima. E na mente das pessoas do século 18, na mente dessas pessoas não tinham dúvidas de que um Criador todo-poderoso governava sobre o universo. Eles não tinham dúvidas disso, eles tinham essa certeza que um Criador soberano, todo-poderoso, governava sobre todas as coisas do universo. Porém a gente vive em um tempo de incredulidade quanto à própria existência de um Deus. E se você for ver algumas pesquisas públicas por aí, você vai ver que entre 98% e 99% das pessoas no Brasil creem em algum tipo de Deus ou poder superior, ou uma energia superior. Aí você vai falar: mas Tuco, como assim um tempo de incredulidade, se quase 99% das pessoas creem que existe um Deus?
Isso pode ser explicado pelo impacto da tradição. Os nossos antepassados vieram trazendo isso, vieram trazendo esse costume de crer em um Deus, de adorar um Deus, de ter um Deus, e isso foi trago para a geração de hoje, foi passado de geração em geração, e é muito difícil de ser renunciado algo que é tradicional. E além disso também nós não podemos escapar da lógica de que nada disso existiria sem que houvesse um Criador, e as pessoas hoje admitem isso. Porém, quando nós confrontamos as pessoas sobre a sua ideia de um ser superior, a existência de um Deus, a existência de um ser supremo, elas tendem a dar uma resposta neutra. Elas creem em um tipo de energia ou uma força indefinida, mas não em Deus. E essa foi a razão pela qual o alpinista ele pergunta: tem alguém aí em cima? Naquele momento que ele estava passando por uma crise, por um momento de vida ou morte, ele reconheceu a necessidade de um ser pessoal, que estava no controle do universo, porque só um ser assim poderia ajudar ele naquele momento. Tem uma outra parte nessa história que eu considero muito importante, que quando o alpinista ele estava prestes a cair, ele especifica, ele pergunta: tem alguém aí em cima que pode me ajudar? E essa é a pergunta da nossa geração. A gente quer saber se tem alguém lá em cima, fora dessa esfera da vida diária, que é capaz de nos prestar alguma ajuda, alguma assistência, algum favor. E ele estava fazendo uma pergunta muito fundamental. Ele queria saber não se havia alguém lá em cima que podia ajudar ele, alguém que tinha esse poder de ajudar ele, mas ele queria saber se essa pessoa estava disposta a ajudar ele, se era da vontade dessa pessoa, desse ser supremo, ajudar ele. E essa pergunta está no top 1 na mente da nossa geração, mesmo sem você se perceber. Em outras palavras, a gente quer saber não somente se existe alguém de providência lá em cima, mas também se essa providência ela é fria, se ela é insensível ou se ela é compassiva com as nossas vontades. Nós pensamos muito mais em nós, no que nós precisamos, no que nós queremos e no que nós sonhamos. E por isso, nós pedimos para essa providência. Porém, a questão sobre a providência que eu quero trazer, não é simplesmente se existe alguém lá em cima, mas se essa pessoa está disposta a ajudar você. Se ela está disposta a fazer algo nesse mundo que vivemos. E entre as ideias que têm moldado a nossa cultura, uma das que tem tido mais significado hoje é de um universo mecânico e fechado. Essa ideia de universo mecânico e fechado é um universo fechado para qualquer intruso de fora, qualquer ser de fora, um universo que funciona puramente pelas suas próprias forças e pelas suas próprias causas. Tudo é coincidência, tudo é ocasional, tudo é porque eu quis, ou algo quis, ou é um fenômeno natural, involuntário do mundo. Simplificando, a questão da nossa geração é o problema com a causalidade. O que é a causa de tudo isso? O que causa tudo no universo? E parece que existe um clamor muito grande sobre a influência negativa da religião na nossa cultura. As pessoas elas dizem que a religião é a força que mantém as pessoas presas em superstições, mantém a sua mente fechada para qualquer entendimento das realidades do mundo que a ciência tem descoberto. Então as pessoas dizem hoje que a religião é algo para você se sentir bem, para você ter uma superstição, para você crer em algo, e a ciência é a pura verdade. Cada vez mais a religião ela parece ser considerada o oposto da ciência. É como se a ciência fosse algo para a inteligência, para a razão, para o que é certo e o que é errado, e a religião fosse algo para as emoções e para os sentimentos, para você se sentir bem. Uma pessoa uma vez me perguntou, qual que é o limite da religião e da ciência? A partir do momento que a ciência, ela tenta responder o porquê
das coisas, a causa das coisas, ela não vai conseguir. Aí entra a nossa fé. Deus responde a causa de tudo e o porquê de todas as coisas. A ciência ela pode explicar o como, mas não o porquê. E apesar disso, nos dias de hoje ainda temos uma tolerância para a religião. A ideia que a gente vê na mídia atual é que todo mundo tem o direito de crer em alguma coisa. Todo mundo tem que crer em algo, tem que acreditar, tem que ter fé em algo. E não importa o que a pessoa vai escolher, o importante é crer em alguma coisa. Não importa se você é judeu, muçulmano, budista, católico, cristão, espírita. O importante é crer em algo. É isso que a mídia tem trazido para nós nos dias de hoje. Creia em algo. Porém, quando eu ouço esse tipo de comentário, eu fico me perguntando, será que a verdade ela é realmente importante para essas pessoas? Porque eu vou dar a minha opinião, não sei se você vai concordar comigo. A coisa principal que devemos crer é na verdade. Eu não quero somente crer por simplesmente crer. Se aquilo que eu creio não é verdadeiro, eu quero me livrar daquilo. Eu quero aquilo longe de mim. Porque que sentido faz eu crer em algo que não é a verdade? Mas nos nossos tempos parece que a questão sobre a verdade, nas questões da religião, ela é insignificante. As pessoas procuram algo que façam elas se sentir bem, que façam elas se sentir confortáveis, felizes, e não buscam mais a verdade. As pessoas dizem que aprendemos a verdade da ciência e vamos obter bons sentimentos com a religião. Só que no passado existia uma ideia muito simples de que a religião reinava de forma suprema em todo lugar. E por isso Deus, ele era visto como a causa de tudo. Se alguém ficava doente, a doença era atribuída a Deus. Se alguém estivesse passando mal, tivesse com alguma dificuldade, isso era atribuído a Deus. Nos dias de hoje, a gente é informado que a doença ela é o resultado de micro-organismos que invadem o nosso corpo e começam a se comportar da forma que eles quiserem se comportar, da natureza deles. Aí é causada a doença nas nossas vidas. Da mesma forma, no passado as pessoas elas acreditavam que todos os fenômenos naturais, como terremotos, tsunamis, tempestades, a causa era Deus. Eles criam piamente nisso. E nos dias de hoje nós somos informados que os terremotos acontecem por conta do movimento das placas tectônicas. Porém eu quero falar dessa providência. E por que as pessoas lá no passado criam que Deus era a causa de tudo? A palavra providência, ela significa ver de antemão. A palavra providência, ela se refere ao governo ativo de Deus quanto ao universo, porque Ele é de fato um Deus que vê. Ele vê tudo o que acontece no universo. Tudo está na plena visão dos olhos de Deus. Nada escapa dos olhos de Deus. E esse pode ser um dos pensamentos mais terríveis que um ser humano pode ter. O de que há um espião supremo nas nossas vidas. Que está olhando sempre através do buraco da fechadura do universo, tudo o que a gente faz. Observa cada ação de cada ser humano. Se existe algo a respeito do caráter de Deus, que afasta as pessoas dele, muito mais do que a própria santidade de Deus, esse algo é a onisciência de Deus, um Deus que vê tudo. Todo mundo tem um desejo incessante por privacidade. Todos nós temos um desejo que ninguém pode invadir as nossas vidas. Ninguém pode se intrometer nas nossas coisas secretas que ninguém sabe. E a partir do momento que nós temos um Deus que vê tudo e nada escapa dos olhos dele, nós começamos a nos afastar desse Deus. Adão e Eva, eles experimentaram o olhar desse Deus onisciente. Quando eles pecaram, imediatamente, eles tiveram um senso de nudez e vergonha. Eles reagiram e tentaram se esconder de Deus.
eles experimentaram o olhar da providência de Deus. E assim como o alpinista da história, nós queremos que Deus olhe para nós quando precisamos de ajuda. Porém, na maior parte do tempo, a gente quer que Ele nos ignore, porque queremos privacidade. Durante o ministério de Jesus, os fariseus, eles trouxeram à presença de Jesus uma mulher adúltera. E eles levaram até Jesus e lembraram Jesus de que, conforme a lei, aquela mulher devia ser apedrejada. E levaram lá para saber o que Jesus faria com aquela mulher. Mas quando eles falaram isso, Jesus ele se inclinou e escreveu algo no chão. E essa é a única vez que a Bíblia registra que Jesus escreveu algo. E ninguém sabe o que ele escreveu. E no texto diz que Jesus levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Depois ele começou a escrever novamente no chão. Com isso, os escribas e fariseus, todos começaram a se levantar e ir embora, enquanto Jesus estava escrevendo no chão. Isso que eu vou falar é apenas um achismo meu, não está na Bíblia. Mas eu me pergunto se Jesus não começou a escrever lá na areia algum dos pecados secretos de cada fariseu que estava ali, de cada mestre da lei que estava ali. Talvez Jesus pegou e escreveu o adultério, e um dos fariseus que era infiel com a esposa dele se levantou e saiu. Talvez ele tinha escrito mentira, e um dos fariseus que enganava as pessoas levantou e saiu. Porque em sua natureza divina, Jesus ele tinha a capacidade de ver o íntimo de cada um, de ver de maneira penetrante o olhar de cada um, o comportamento de cada um. Ele via por trás das máscaras de cada pessoa. E isso faz parte do conceito de providência divina. Significa que Deus sabe de todas as coisas ao nosso respeito. E como eu já disse, a gente acha isso inquietante. A gente acha isso terrível, alguém que sabe nossa vida inteira. Mas esse conceito devia ser reconfortante para nós. Devia ser um conceito que nos deixasse confortáveis, felizes. Porque Jesus disse: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Deus sabe cada vez que um pequeno pássaro cai no chão. Deus ele não ignora sequer um mínimo detalhe do universo. Muito pelo contrário, Ele governa o universo com total conhecimento de tudo que está acontecendo nele. Esse tipo de conhecimento ele pode ser amedrontador para nós. Mas porque nós sabemos que Deus é bom, cuidadoso, amoroso, o seu conhecimento sobre tudo, ele é um conforto para os nossos corações. Deus sabe o que precisamos antes mesmo que a gente peça algo a Ele. Quando as nossas necessidades surgem, Ele tanto pode, Ele tanto está lá em cima, quanto Ele também está disposto e Ele quer nos ajudar. Ele quer agir ao nosso favor. Deus faz tudo acontecer. Como nós já vimos antes, um dos conceitos que predominam a nossa cultura é de um universo mecânico e fechado. E a teoria é de que tudo opera de acordo com as leis da física e as leis naturais do mundo. E que não há possibilidade de alguém se intrometer nesse mundo, de alguém de fora se intrometer aqui. Então, o universo ele seria como uma máquina que funciona com as suas próprias engrenagens. Embora a ideia desse universo mecânico e fechado esteja nos dias de hoje, nós cremos em um Deus. Até mesmo no passado existiam cientistas inteligentes, pensadores,
e que tentavam explicar a causa de tudo, mas nenhum deles conseguiu escapar da necessidade de um Criador. Eles reconheceram que não haveria um mundo para eles sem que existisse um ser supremo, um Criador, um Deus. E ainda esse sistema de um mundo fechado, que se move pelas suas próprias forças, era impossível negar o governo de um Deus aqui. E no conceito básico, providência de Deus está ligado ao seu papel como Criador do universo. Ninguém acreditava que Deus ele simplesmente criou o universo, depois se afastou e começou a observar o universo de longe. Ele criou o universo, depois ele ficou sentado no céu só observando o que aconteceria. Ele não criou o universo, deixou ele funcionando com a sua própria mecânica e se recusou a governar esse universo, a se envolver nesse universo. Pelo contrário, a noção cristã clássica que nós devemos ter é que Deus é tanto a causa da criação, quanto a causa de tudo o que acontece no mundo. Nada nesse mundo tem poder sem o poder de Deus. Nada nesse mundo acontece sem o poder de Deus. Deus é a fonte da causa primária. Ele é o autor de tudo que existe e continua a ser a causa primária de tudo que acontece no mundo. De todos os eventos humanos, de todos os eventos naturais, de todas as decisões políticas, Ele é a causa primária. Porém, a causa primária de Deus não exclui a causa secundária no mundo. Um exemplo, a causa primária da chuva é Deus, um evento natural. Deus faz a causa primária da chuva. A causa secundária é que a chuva vai molhar a grama. Consegue entender? Mas a nossa geração, ela pensa que nós podemos viver bem somente com as causas secundárias. Somente com o que depende de nós, somente com o que depende da natureza, somente com o que depende da nossa força. Só que para nós vivermos bem, nós devemos depender totalmente da causa primária de um Deus soberano. Nesse caso, nós começamos a entender que tudo que Deus cria, Ele sustenta. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a palavra hebraica traduzida por criou, ela é uma forma do verbo que chama bará, que significa criar, fazer, sustentar. E essa palavra, ela traz em si mesma a ideia de sustentar, de carregar nele a criação, de governar a criação. Deus não somente trouxe o mundo à existência, Deus está segurando o mundo em suas mãos, o mantendo e o sustentando. Eu quero ler com vocês Atos, capítulo 17, o verso 23. Quem quiser abrir, abre aí, eu vou ler aqui. Porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também o altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, a fim de fixar os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Esse é o nosso Deus. Paulo disse que tudo o que Deus cria é totalmente dependente do poder dele. Não somente quanto à sua existência, mas quanto à continuidade da sua existência.
Deus faz existir, e se não fosse Deus, aquilo não continuaria existindo. Deus governa toda a sua criação. O governo de Deus, ele é permanente, soberano e absoluto. A cada 4 anos nós temos eleições, mudança de governo no Brasil e no nosso município. E por padrões humanos, governos vão e vêm. Representantes entram e saem do poder. Mas à medida que as pessoas começam a ficar irritadas, bravas, furiosas com o governo presente, elas começam a se manifestar e a popularidade daquele candidato, daquele representante, ela cai. Aí a gente começa a ver as pessoas expressarem suas opiniões, expressarem suas iras, fazendo manifestações, e começam a contribuir à opinião de que tem que expulsar aquele representante. E com isso nós vemos que nenhum governante humano detém todo o poder. Ou melhor, não detém todo o poder e também não detém o poder para sempre. Porém, Deus, Ele está no governo supremo do céu e da terra, eternamente. Porém, Deus, Ele tem que tolerar as pessoas que não concordam com o governo dEle, que não gostam do seu governo, que se opõem às suas políticas, que se opõem à sua lei. Mas ainda que a própria existência de Deus, ela possa ser negada por alguém, a sua autoridade, ela possa ser resistida, e as suas leis possam ser desobedecidas, o seu governo, ele nunca vai acabar. Eu quero ler com vocês Salmos do capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. Esse eu quero que vocês abram lá comigo para a gente ler junto. Salmos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Amém? O texto diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Nessa imagem aqui, é um encontro dos poderosos do mundo, dos representantes do mundo, se unindo e conspirando, derrubar o governo supremo de Deus. E quando Deus vê isso, no versículo 4, nós vemos qual é a reação dele. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Risos de desprezo. No versículo 5 e 6, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. E lendo esse texto, eu começo a me admirar com a diferença com o que está escrito na Bíblia, com o que nós ouvimos nos púlpitos, com o que nós lemos em alguns livros cristãos, com o que nós ouvimos em alguns podcasts no Spotify, que agora todo mundo ouve podcast. Sabe por quê? Porque nós temos uma imagem de um Deus cheio de bondade, e é verdade. Mas por causa de nós termos essa imagem de um Deus cheio de bondade, a gente começa a ver Ele como alguém que nós podemos chamar sempre que precisamos. Nós começamos a ver Ele como alguém que tem prazer em fazer tudo o que pedimos. Enquanto isso, quando nós vemos nas Escrituras, Deus Ele nos exorta que mudemos o nosso caminho e nos acheguemos ao seu Filho Jesus Cristo. Nós não ouvimos mais nos púlpitos sobre um Deus que ordena obediência.
Porque nas Escrituras, Deus ele não nos convida a ir até Jesus. Ele ordena que nós nos arrependemos e nos convençamos da nossa traição e nos acheguemos até Jesus. Não é um convite, é uma ordem. É uma ordem quer a gente faça ou não. E você se recusar, se submeter à autoridade de Cristo, talvez não vai te trazer problema com a sua família, com a sua igreja, com o seu trabalho, com seus amigos, com o governo atual, com os líderes da igreja, mas com certeza você vai criar um problema com Deus. E eu quero ler de novo com vocês, lá em Atos, a partir do verso 30 agora, nós vamos ler mais uma vez, dessa vez eu quero que você abra comigo para nós lermos juntos. Atos 17, 30. Atos 17, 30. Amém? O texto diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus não levou em conta os tempos da ignorância em que ninguém via a providência de Deus. Mas agora, Deus se revelando, através da sua criação, através da sua glória, através da sua palavra, através do seu poder, Ele chama todos ao arrependimento. E aí você me pergunta, mas Tuco, vai ter o dia do juízo. E se eu não obedecer esse chamado de Deus, eu vou ser condenado. E se todas as coisas acontecem para a glória de Deus, Deus é glorificado na condenação do homem? Sim. Porque a condenação só ressalta a justiça de Deus, o quanto Ele é justo. E isso é glória para o nome dEle. Deus ele não precisa do nosso consentimento para governar. Ele nos criou, e por esse motivo, Ele tem todo o direito e todo o poder de nos governar. Assim como está escrito em Romanos 9, poderá a criatura questionar aquele que o criou? Por que você me fez assim? Deus governa a sua criação. E para falar sobre esse governo de Deus, eu queria expor rapidamente com vocês, porque eu já estou me prolongando bastante. Lá em 1 Samuel, no capítulo 4, não precisa abrir, no verso 3 vai falar assim: voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje, diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Nesse momento aqui, Israel estava no campo de batalha, pronto para atacar os filisteus. E nessa guerra eles perderam, porque eles acreditavam que eles só teriam vitória, triunfo, se a arca da aliança, que era considerada como se fosse o trono de Deus, estivesse presente ali naquele momento. Eles consideravam que a presença da arca da aliança era a presença de Deus. Então nesse dia a arca da aliança não estava lá, e eles perderam a batalha. E eles falaram: a gente perdeu porque a arca da aliança não estava aqui. Então o que eles fazem? Tragam a arca da aliança de Siló, para que a gente vença os nossos inimigos. No versículo 5, sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados, e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda do arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós,
que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, que nos livrará das mãos desses grandiosos deuses. São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Na hora que a Arca da Aliança chega no acampamento do povo de Israel, os filisteus começam a ficar com medo de Deus. E aí eles começam a falar, alguém precisa proteger a gente, porque a Arca da Aliança chegou, Deus está com eles agora. No verso 10, então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias. Então os filisteus, mesmo com medo da arca da aliança, eles venceram a batalha. Eles venceram a guerra. E a partir daí, eles pegam a arca da aliança e levam embora. Eles matam os 2 filhos de Eli, que Eli era o profeta de Israel na época. E quando chega a notícia a Eli, que os 2 filhos dele foram mortos, uma das esposas dos filhos dele morre de desgosto. E na hora que a notícia para Eli chega que a arca da aliança foi roubada, ele estava sentado numa cadeira, foi para trás, bateu a cabeça e morreu. E a arca da aliança é levada para a cidade dos filisteus. E eles colocam numa cidade que era consagrada a um dos seus deuses, a Arca da Aliança, diante de uma estátua de um deus. Eles começam a profanar o nome de Deus com a Arca da Aliança. E Deus começa a mandar pragas naquela cidade. Então eles mudam a Arca da Aliança de cidade, com medo. E na hora que chega em outra cidade, eles colocam diante de outra estátua. E no outro dia, essa estátua, ela amanhece caída, diante da Arca da Aliança, como se estivesse prostrada diante de Deus. E começam a surgir doenças, pragas, durante toda a cidade. Então, os sábios, lá da cidade, vão até a Arca da Aliança e falam, a gente tem que mandar isso aqui embora. Porque não é possível, a Arca da Aliança chegou aqui e está causando destruição na cidade. Aí os sábios falam assim, vamos colocar a Arca da Aliança numa carroça, e a gente vai colocar junto com ela algumas oferendas, eu não lembro o que era agora, era alguns tumores de ouro e ratos de ouro, alguma coisa assim. E levam, e falaram que vão levar para devolver a Arca da Aliança, porque eles não queriam mais essas pragas. Aí os caras falam assim, a Arca da Aliança vai ser levada com duas vacas que nunca puxaram carroça, e as duas vão ser vacas que acabaram de ter filhos, seus filhinhos lá. Por quê? O que eles pensaram? Eles falaram assim, se essas vacas foram direto para Israel, quer dizer que Deus que estava atormentando o nosso povo. Se elas não forem direto para Israel, quer dizer que tudo era obra do acaso. E na hora que eles colocam essas vacas para ir em direção, elas tomam a direção de Israel. E o texto diz que elas vão gritando, porque as vacas queriam voltar para os seus filhotes. Mas mesmo assim, elas vão para Israel, sem ninguém conduzir, ou melhor, com Deus conduzindo elas. A grande questão que eu quero trazer aqui com essa exposição é que não importava o que os filisteus iriam fazer para a Arca da Aliança não voltar para Israel. Quando Deus quer que algo aconteça, acontece. E no começo da pregação, eu falei que eu queria trazer o porquê que nós não conseguimos expressar tudo o que Deus é com o nosso ser. E a frase que eu deixo para vocês é que se Deus ele não é soberano, ele não é Deus. Se uma molécula nesse mundo se mover livremente, sem o consentimento, sem a sabedoria de Deus, sem a permissão de Deus, se uma célula livremente se mover, sem a permissão de Deus, a partir desse momento ele deixou
de ser Deus. Porque Deus, Ele traz consigo a característica de soberania. Soberania é o governo total do universo. Nada existe, nada acontece, nada nesse mundo acontece sem a permissão de Deus. E nesse momento eu gostaria que você se colocasse de pé. E depois de todos esses atributos que nós conhecemos de Deus, um Deus soberano, um Deus criador, um Deus que governa eternamente, com um governo soberano, absoluto, o que tem faltado para você expressar tudo aquilo que Ele é? Em Romanos 8, 28, nós vamos ler que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus age em todas as coisas, não somente nas coisas boas, Ele age em todas as coisas, mas Ele age para o bem. E uma das perguntas do nosso último Papo do Alto, falaram assim, qual é a grande dificuldade da gente pregar o Evangelho? E eu falei sobre a vergonha. E a pergunta é, como eu posso ter vergonha desse Deus? Como eu posso ter vergonha desse Deus soberano? Como eu posso ter vergonha do Rei do Universo? E sabe por que você tem vergonha? Porque você ainda não entendeu que Ele é soberano. O quão grande Ele é. Você ainda não entendeu que Ele é o pão vivo. Você ainda não entendeu que Ele é o Rei dos Reis. Você ainda não entendeu que Ele é o Alfa e que Ele é o Ômega. Você ainda não entendeu que Ele é o Deus forte, que vence qualquer guerra, que trava qualquer batalha. Você ainda não entendeu que você só está aqui hoje por conta desse Deus. Você ainda não entendeu que esse Deus te deu vida. Você ainda não entendeu que você só é quem você é hoje por conta desse Deus. Muitas pessoas elas têm se envergonhado desse Deus. Mas a questão é que nós não nos envergonhamos desse Deus. Nós não nos envergonhamos do Evangelho desse Deus, porque Ele é salvação para todo aquele que crê. Nós não nos envergonhamos desse Deus soberano, porque eu estava morto e Ele me deu vida. Nós não nos envergonhamos desse Deus grandioso e poderoso, porque eu estava perdido e Ele me encontrou. Nós não nos envergonhamos desse Deus, porque eu merecia o inferno, eu merecia a condenação, e mesmo merecendo a pior das mortes, a pior entrega nas mãos dos homens, Ele me resgatou. Ele com a sua soberania, com o seu governo soberano, com o seu governo supremo, Ele olhou para mim e me chamou de filho, e me resgatou. Existe a história de um rei, que ele queria ser Deus, ele achava que ele era Deus. Na época ele tinha o maior império do mundo, e Deus ele usa a vida de um jovem, para revelar alguns sonhos a esse rei. E no primeiro sonho esse jovem revela que Deus é soberano e o rei não. E mesmo o jovem revelando isso ao rei, o rei não reconhece a soberania de Deus. No segundo sonho, esse jovem vai falar para esse rei: se você não reconhecer a soberania de Deus, você vai começar a se comportar como os animais. Você vai para o campo,
vai se comportar como animais, vai comer capim, a chuva vai cair sobre você. E mesmo ouvindo isso, o rei decidiu não reconhecer a soberania e o poder desse Deus. Só que a soberania desse Deus é tão grande, que não existe nada que Ele queira fazer, que Ele queira transformar e Ele não possa. Deus decidiu salvar aquele rei, mesmo o rei falando que não, Deus decidiu salvar o rei. Depois desse sonho, o rei fala que não, que ele é o rei, que ele constituiu aquele santuário, que ele construiu tudo. Então Deus estabelece uma doença na vida desse rei, e esse rei ele começa a se comportar como os animais, a comer capim, a chuva caía sobre ele, e por 7 meses ele se comportou como um animal, até que chegou o dia que ele reconheceu: não existe outro Deus, não existe outro rei, não existe outro soberano, não existe outro poder maior do que o poder de Deus. Deus decidiu salvar o rei, e Deus salvou o rei, porque a partir do momento que o rei conseguisse resistir à vontade de Deus, Deus deixaria de ser Deus. E que Deus é esse que quer fazer algo e não consegue? Que Deus é esse que quer dar um presente a um filho e não pode dar um presente a um filho? Que Deus é esse que quer salvar um filho e não consegue salvar um filho? Que poder é esse? Que graça é essa? A graça de Deus, ela é irresistível a todos os homens, ela se mostrou salvadora a todos os homens, e se Deus decidiu te salvar, te transformar, Ele vai te resgatar, Ele vai te pegar pela mão, Ele vai te transformar, Ele vai mudar seu coração, seu pensamento. E Deus fazendo tudo isso, como nós não conseguimos expressar a grandeza dEle, e nesse momento, por conta dessa graça, por conta desse governo, por conta dessa soberania e desse poder, nós vamos proclamar o nome de Deus e dizer que Ele é e há de vir, e não existe nenhum igual a Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Começa a clamar o nome desse Deus nesse momento. Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa noite, Deus. Nós queremos te agradecer por essa graça, por esse poder, por esse governo eterno, por essa soberania, Pai, por essa providência que nos leva a um bem supremo, a um bem maior, Pai. Pai, nos faz expressar tudo aquilo que o Senhor é, Deus, que nós possamos proclamar com todo o nosso coração que o Senhor é o Rei dos Reis, que o Senhor é o Senhor das guerras, que o Senhor é o Deus de todos os tempos, que não há outro maior que o Senhor, Pai. O Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, que nos alimenta. E para onde nós iremos, se só o Senhor é Deus, Pai? Pai, nesse momento, nós declaramos que nós não nos envergonhamos do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho do meu Deus, eu não me envergonho do Evangelho, porque Ele é salvação para todo aquele que crê. Eu não me envergonho do meu Deus, porque eu estava morto e Ele me deu vida. Eu não me envergonho do meu Deus, porque eu estava condenado e Ele me salvou. Eu não me envergonho do meu Deus, porque eu merecia a morte e Ele me resgatou, Ele me achou. Nós declaramos hoje que só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o poder, todo o louvor. Nós nos entregamos a Ti. Teu é o Rei,